Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta. Hoje eu estou com o nosso CEO, Ulisses Neme, e a gente vai comentar sobre os fundos de infraestrutura, aquela série que a gente tem feito sobre os FIINFRAs, então vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Então, para a gente começar, vamos pelo começo, né? Quando que a gente tem um FIINFRA e vai fazer os investimentos, como que é feita esse tipo de análise, o que os analistas vão levar em consideração na hora de escolha de um ativo, quais são os setores que vocês gostam mais, explica o passo a passo ali para todo mundo ficar na mesma página. Boa pergunta, Glenda. Normalmente a gente faz uma análise bem aprofundada de como que é o modo de operação de um determinado emissor. Então, como que eles captam recursos, onde que eles investem, se eles têm um bom histórico de execução, né, do que eles fazem e principalmente se tem métricas financeiras sólidas. Então a gente nunca está fazendo um investimento especulativo, a gente está sempre dando dinheiro, né? A gente está investindo em empresas que sabem trabalhar com recursos de terceiros, que vão ter sua rentabilidade e vão devolver esses recursos para os investidores sem dor de cabeça. Então normalmente a gente está vendo quanto que eles têm de gastos, né, de investimentos, né, custo fixo, etc., quanto que são os custos variáveis, né, quanto que é a expectativa de receita, e aí o setor de infraestrutura tem uma super vantagem, porque normalmente são receitas contratadas, com baixo risco, alta previsibilidade, né, então isso dá uma segurança muito grande, e a gente vê se o nível de dívida que tem é compatível, se tem recursos próprios suficientes para fazer frente ali a eventuais solavancos pelos quais o negócio possa atravessar ao longo do tempo. Então, aí, bem diligente, né? Bem diligente. Então a gente conhece a fundo a estrutura da empresa. E normalmente, assim, no setor de infraestrutura é bom porque quase todos os segmentos são muito regulados, então tem uma previsibilidade alta, mas acaba que, de fato, assim, o setor elétrico, por exemplo, ele acaba tendo um destaque maior porque normalmente a gente tem eles têm uma representatividade muito grande no Brasil, a gente tem a questão do setor de saneamento, né, setor de rodovias, em geral são segmentos que têm investimentos grandes e de longo prazo, com um nível de risco relativamente baixo, e que por isso a gente consegue fazer financiamento de longo prazo. Vocês acabam olhando também para as garantias que essas empresas oferecem, ou é um fator mais secundário? O que você leva em consideração? Isso é uma ótima pergunta também, porque a gente sempre olha o conjunto, né? Existem empresas que são muito sólidas, né, e que tem, de fato, um modelo bem conservador de gestão financeira, então que eventualmente a gente nem precisa que elas tenham garantias, né? Então são empresas muito grandes, às vezes listadas em bolsa, aqui ou no exterior, etc., né? Já tem empresas que às vezes, principalmente quando a gente está falando de projetos, né, empresas que a gente chama de greenfield, né, empresas que estão fazendo um projeto, então eventualmente ele ainda nem entrou em operação, então normalmente nesse tipo de investimento, aí tem uma série de garantias de fato, então tem desde ações, aval, às vezes fiança bancária, etc., que reduzem muito o risco para os investidores e que às vezes ao longo do tempo, inclusive assim, no que costuma se chamar de project finance, né, inclusive pode ser que ao longo do tempo vá reduzindo a quantidade de garantias que são necessárias para a operação. E quando a gente faz a comparação, então, é normal você pensar, mas é um crédito mais high grade, mais high yield, o que as pessoas têm que levar em consideração na hora de fazer a comparação dos produtos entre si? Perfeito. Aqui na Sparta a gente trabalha essencialmente no mundo high grade. Então, assim, para quem está mais no mundo de fundo imobiliário, tem mais, né, isso, né, o high yield, high grade. Assim, em geral, operações estruturadas são aquelas que nem sempre tem uma qualidade de crédito tão boa assim, mas que normalmente você coloca ali um conjunto de proteções, garantias, etc., e que fica investível, né? Isso daí normalmente é o que a gente chama de high yield. Né? No high grade é quando de fato as empresas têm uma previsibilidade muito maior e que muitas vezes param por si só de pé essas operações e que em poucos casos a gente precisa de garantias adicionais. Né? Então esse é mais o mundo do high grade, né? E é onde a Sparta tem a maior parte dos recursos sob gestão e que a gente é especialista é o high grade. Legal. Então agora a pergunta, né, mais truquezinha aqui. Teve default já na carteira? Como que é esse histórico? Porque são mais de 10 anos só na frente de crédito privado, né? Quase 30 anos de histórico da Sparta, mas qual que é o histórico na análise e na avaliação de ativos até agora? Olha, até nesses mais de 10 anos que a gente tem de histórico, a gente teve um evento que foi uma inadimplência, depois acabou que depois de algum tempo recuperou e assim, o tamanho da posição era muito pequeno, né? Isso pode, então mesmo a gente fazendo toda a análise,
assim, às vezes pode ser que alguma coisa saia um pouquinho do script, então é por isso que a gente precisa ter uma carteira diversificada e ter um acompanhamento constante. Então, no final, esse caso específico era 0,1% de um dos fundos, então assim, não foi uma coisa que chegou nem a dar cota negativa num mês por causa disso, nada do gênero, mas assim, é importante a gente saber que tem e é importante a gente saber que pode existir e que a gente tem uma construção de carteira preparada para lidar com esses imprevistos. Show, perfeito. Então vamos pensar no seguinte, cenários mais arriscados e mais estressados. Então um default, por exemplo, poderia ocasionar em cota negativa de um fundo de infraestrutura, por exemplo. O que mais seria cenário para a gente ver, por exemplo, a cota caindo 2%? Essa é uma pergunta boa, assim. O que pode fazer, o que são os principais riscos, ao nosso ver, de um fundo, né? O que poderia fazer a cota cair? Acho que óbvio, seria uma inadimplência, né? Por isso que a gente tem a carteira diversificada, por isso que a gente faz todos os acompanhamentos e assim, o nosso histórico acho que mostra bastante que a diligência e a experiência que a gente tem com isso, mas de fato é um risco possível. E outro risco que é bastante também factível seria de oscilações nas taxas de juros, né, nas curvas de juros. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o cenário lá de 2015, a gente teve um estresse muito grande nas taxas de juros, subiram. Então, para o investidor, talvez começasse a pensar no tesouro direto. Nas taxas subiram muito, isso pode fazer com que a cota caia um pouco, sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, que o fundo que tem em torno de 2 anos de duration e subiu 1% as taxas, então, sei lá, a NTNB sair de IPCA mais 6, né, o Tesouro da Inflação sair de IPCA mais 6 para IPCA mais 7, de repente isso pode causar um impacto negativo na cota de 1%. Claro que não é uma perda definitiva, é aquela história, só mudou a cota hoje, pode ser que depois volte, etc. Então não significa uma perda definitiva, mas sim pode oscilar, então é importante ter em mente que tem risco. Perfeito. E para finalizar, vamos fazer uma comparação dos nossos produtos aqui da Sparta, entre o Juro 11 e os fundos abertos, né? A gente já fez, inclusive, outros vídeos comparando, tem o Juro 11, tem o Sparta Debêntures Incentivados à Inflação. Mas o que muda efetivamente na prática, na hora que o investidor vai optar entre um e outro, na hora que a gestão vai fazer a gestão, né, de cada um dos fundos? O que muda? Perfeito. De fato, assim, num fundo listado, como é o caso do Juro 11, a gente tem um nível de risco de liquidez muito menor, porque como ele não tem a possibilidade de pedidos de resgate, então a gente consegue fazer as alocações e mesmo que não tenha liquidez, provavelmente a gente vai recebendo ao longo do tempo os recursos de cada investimento, enfim. Já nos fundos abertos, a gente pode receber pedidos de resgate a qualquer momento, então a gente tende a ser mais conservador nas alocações. Então, se a gente for comparar, os prazos médios tendem a ser menores, as concentrações também são menores, porque a gente tem uma estratégia que é mais robusta para lidar com imprevistos, para não incorrer num risco de liquidez que prejudique todo o condomínio. Então, se a gente fosse comparar, assim, a gente poderia dizer que, especificamente o Juro 11 em relação ao Sparta Debêntures Incentivados à Inflação, a gente poderia dizer que o Juro 11 ele é um pouco mais arrojado na carteira, tem um prazo médio maior, tem menos risco de liquidez, então ele consegue explorar, né, um retorno talvez um pouquinho maior. Tá? Bom. Acho que essencialmente é isso. Perfeito. Muito obrigada, Ulisses. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Deixem aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem, porque a gente sempre vai gravar um conteúdo novo aqui para vocês, tirando todas essas dúvidas. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e até a próxima.